seu boy Ace mais uma vez no canal Pro HD. Hoje nós vamos ter uma rubrica PTC com a Bridge Studios. Atenção, não tem nada a ver com Pro HD. Temos um pequeno vídeo por fazer que vai juntar duas empresas, que é a Operation Water e... Se você quer ver mais acerca de como é que nós vamos colocar a questão do cenário de iluminação, como nós vamos fazer a entrevista, qual é a escolha dos ângulos e tudo mais, é só ficar daí. Não se esquecendo de colocar um like, ativar em todas as notificações e subscrever-se no canal, que é o mais importante. Para a vinheta. Sendo a primeira parte desse vídeo, a primeira entrevista que nós vamos fazer está à espera do diretor-geral, que é o João Pô. Que usamos água para processos mecânicos. Que vai vir sentar nessa cadeira aqui. A escolha da sala, na verdade, não foi a nossa. Eles que escolheram, a parte da direção de marketing que escolheu. E nós temos que fazer um scouting. Scouting é exatamente chegarmos aqui e nós vimos qual era o ângulo que nós iríamos escolher para fazer as filmagens. Só que aqui tem mais luz, lá é um pouco mais escura. Primeiro, nós sabemos que é um vídeo corporativo, então nós temos que fazer um showcasing o máximo que nós pudermos daquilo que é emblema, que é o logo, aquilo que identifica a marca da LM. Então, a opção de colocar a cadeira nesse ângulo, a câmera está desse lado de cá, só vir para esse lado de cá. Nas entrevistas, esta câmera aqui nós colocamos 50mm a lente, que é para poder ter um pouco de desfocagem no background do emblema ou do logotipo da LM. Aquela ali é uma 80D, esta aqui é uma 700D, ok? Nesse caso os sensores vão ser um pouco diferentes. É de um amigo meu chamado Dércio Telúrio. Tem que sair por emprestar a câmera, by the way. E as duas câmeras nós instalamos Cine-Style, que é para não podermos ter dificuldade naquilo que é color grading, color correction, que é para ter mesma tonalidade, ser fácil de fazermos color grading, color correction. A sala está iluminada, fechamos uma parte da cortina, porque quando se trata de filmagens fora ou a mesma hora livre, tentem o máximo controlar a questão de posição de luz, a direção de luz. Os melhores cinematógrafos, eles fazem o máximo de poder controlar a luz, que é para nós poder ser constante. Então nós o que fizemos foi, desligamos a lâmpada, vamos desligar agora, mas vamos ver aí, fizemos um protótipo, né? Em que nós desligamos essa lâmpada e vamos acendendo uma e outra lâmpada, que vocês vão poder ver aí nos B-rolls, em que nós utilizamos o raw film que a gente está a filmar agora. Fechamos uma parte da cortina, né? Tem duas janelas, fechamos uma parte que é para não termos luz espalhada dentro da entrevista, podemos controlar o máximo possível. Fechamos uma parte da cortina, que é para aqui, mais ou menos temos uma série de vinheta, né? Vocês podem ver que aqui está meio mais ou menos escuro e tem uma luz que está a vir da parte da janela, que está a iluminar simplesmente a parte do logotipo, do emblema da LM. Podemos fechar tudo, temos uma luz artificial, nós tentamos fazer isso que é para podermos usar uma luz ambiental. Temos uma lâmpada aqui atrás que nós estamos a fazer, colocamos um difusor na potência máxima, né, que é para, nós chamamos de, em inglês diz motivating, é motivar a luz. Nesse caso é a mesma direção que está a vir a luz. O primeiro passo em que você coloca a luz é exatamente a mesma direção que provavelmente a luz esteja. Você está vindo da janela, tenta colocar uma luz que vai subsidiar a luz que está vindo da janela. Então foi o que nós fizemos aqui com essa luz, está no máximo nosso difusor. Temos uma luz aqui logo no corredor, não chameiro. Temos essa luz aqui no corredor que vai estar a dar um preenchimento. Basicamente o nosso set vai ser exatamente isso. É um pouco simples. Vamos ir para aquele lado do aeroporto, vamos ir para o hangar, vamos ter um avião disponível para todo dia para nós podermos filmar, fazemos o que nós pedimos, fazemos um videoclipe. Não vamos fazer nenhum videoclipe, mas termos um piloto que vai estar lá conosco, vamos ter um avião todo dia que nós poderemos filmar dentro e fora, fazer a entrevista. Vocês vão poder ver, vai ser uma semana interessante. Por causa da concentração e de tentar gerir a team, eu não pude mais gravar vídeos explicativos e eu tinha que estar 100% focado em dirigir, em conduzir a equipe e poder lhes mostrar qual era a visão que eu tinha previamente para poder alcançar
uma boa qualidade de vídeo em muito curto tempo. Para esse chat aqui em particular, eu tive que adotar o mesmo sistema que nós fizemos antes quando estava a filmar o diretor-geral, que é, vocês podem ver, existe luz vindo das janelas do lado direito, mas também existe uma luz um pouco mais focada, que não é de nenhuma janela, que está vindo do lado esquerdo. Isso pode-se observar melhor nesta imagem, em que nós vemos a LED no lado direito, vai ser lado esquerdo quando vamos a filmar a ele, mas aqui nós motivamos a luz mesmo sabendo que vinha quantidade de luz da janela, mas nós queríamos realçar mais para termos mais cinematográfica, como vocês podem observar nessa imagem agora. No lado esquerdo tem uma luz que dá um punch na imagem, e é exatamente esse look que nós estamos à procura quando nós colocamos aquela LED, que era uma forma de fazer uma réplica, de motivar a luz que nós fizemos quando filmávamos o diretor-geral, para ter mais uma imagem mais um pouco dinâmica. E nesta imagem aqui vocês podem ver, porque nós não tínhamos a certeza absoluta de como é que seriam os shots, então eu tive que, pela primeira vez estando nessa posição do avião, então tive que experimentar e pedir ao diretor operacional para que nós fizéssemos algumas coisas que normalmente os pilotos fazem. Então nós fomos experimentando, ensaiando, fui fazendo takes após takes, que era para ter melhor qualidade de B-rolls possíveis. E como eu queria que vocês também estivessem lá, porque foi uma experiência fantástica. Aqui vocês podem me ver, eu andar parece o Hulk magrelo. Eu tentei fazer o máximo de fazer uma mímica de estabilizador para poder ter um B-roll daquilo que era a avioneta que eles tinham nos fornecido para filmar. E caindo no jogo, quando estava a filmar, eu já sabia, bom, que eu tinha que fazer o máximo, de ter o máximo de takes que eu podia, porque eu não sabia como é que seria o take final. Mais uma vez, eu tento várias tentativas de poder ter o máximo B-roll que eu poderia ter. Tentei também experimentar o máximo que eu podia, alguns shots com slider. Se a oportunidade for lhe dada, experimente o máximo que você puder. De onde eu venho, da minha vivência, cresci num ambiente em que a água era muito racionalizada, tive que me virar. Passamos para a sala da diretora comercial, onde já não tendo a câmera do Derso, meu amigo, porque tínhamos que devolver, ele tinha uma filmagem por fazer, tive que utilizar a minha 80D e minha 50mm, e usamos o máximo do que nós podíamos encontrar na sala para ter um cenário perfeito e fazer com que o background também pudesse conduzir com aquilo que é a marca da LM. E por fim nós tivemos um resultado que tanto como eu como a equipe está muito orgulhosa dele. Esta parceria, por exemplo, da Operation Water e a LM vai de certa forma minimizar este impacto. De tarde, depois do almoço, nós tivemos a oportunidade de filmar, fazer muitos takes da bagagem, dos aviões, dos carros a passarem. Mas uma coisa que eu sempre gosto é uma expressão que os filmmakers utilizam, fotógrafos, é happy accident. E happy accident, queridos, só acontece quando você está no momento certo, na hora certa, a fazer a coisa certa. E aconteceram muitos happy accidents nesse projeto, porque nós estávamos num momento ao pôr do sol e que os karts passavam, tinha um sol ali, o golden hour que estava acontecendo para nós. E esses happy accidents nesse projeto aconteceram de novo, estavam sempre a acontecer, e foi um privilégio muito grande. Como já é sabido, esse golden hour ele é muito curto, então eu tive que ser muito rápido e maximizar o máximo que eu podia de ter os melhores shots para poder ter o B-roll que eu ficasse satisfeito, assim como também a empresa e os outros parceiros também ficassem satisfeitos com o resultado. É assim, pessoal, eu só espero que de alguma forma isso possa vos mostrar que às vezes você terá que ser um pouco dinâmico dependendo do cliente. Nesse caso da LM, foram 2 dias. O primeiro dia foi aquele dia que nós tínhamos de filmar todas as entrevistas, que eram 3 entrevistas. E o segundo dia foi no domingo, nós tivemos que filmar um pouco do avião, tinha que ser batizado, a estava a reformar. Isso vocês vão ver no vídeo final. Quando você está num cenário em que você não planeou ou não sabia o que ia acontecer, tenha sempre algum truque na tua manga e experimente e repita muitas vezes. Tenha certeza que você saia do local enquanto tem os chats que você queria. O que nós, em particular, somos mestres na coisa é fazer entrevista, saber qual é o tipo de look que nós queremos numa entrevista, tá perceber? Então aqui isso foi muito leve. A única sala que nós, por exemplo, conhecíamos e que nós íamos filmar foi a sala que nós colocamos o diretor-geral. Do resto das salas nós nunca tínhamos entrado, tivemos que nos adaptar e você olhar, chegar na sala, logo olhar, dizer, ok, podemos colocar a pessoa nessa posição. Ali naquela sala, por exemplo, da diretora comercial, podíamos colocar ela de várias vertentes, mesmo a luz em si. Não é só desta forma como nós fizemos normalmente nos vídeos de projeto, nós podemos ter colocado mesmo do lado mesmo, né?
não sem nada em cima, mas fazer diffuser mesmo do lado também teria um bom look. Mas nós queríamos trazer uma cena meio corporate, mexer aquela mesa que estava por detrás, mexemos ali os aviões, sei lá o que, vamos ver aí no produto final. Mas a ideia é experimenta, 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 repita o máximo possível. O fato de termos sabido a questão de o color correction, color grading também ajudou bastante. E para quem gostavam, na verdade, de ver o vídeo final desse por trás das câmaras, o primeiro link na descrição é o link do canal da Bridge Studios, onde vocês vão encontrar o vídeo completo. Vão lá ver como é que saiu e depois vão voltar para nos darem um feedback se vocês gramaram ou não. E só esperamos que, de alguma forma, já que nós estamos a fazer tudo on the budget, vocês possam aprender que não precisa ter grandes equipamentos. O importante é saber utilizar o máximo daquilo que você tem e ser criativo. As pessoas, quando você é criativo, as pessoas elas notam que esse cara aqui sabe o que está a fazer, eles vão te dar mais oportunidades para continuar a produzir mais e mais vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostavam de ver mais conteúdo idênticos em relação a este que nós podemos produzir dessa vez, é só colocar aí embaixo. E também o que vocês gostavam de ver como tutorial, e também coloquem como sugestão aí embaixo. Colocar um like, ativar o sininho de notificações e subscrever-se no canal para ajudar no algoritmo do YouTube. Meu nome é Ace. Nos vemos na próxima ocasião. Como é que é, pessoal? Aqui é o Max. Se vocês gostaram de assistir esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, comentar, subscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perderem nenhum vídeo. E também pode assistir esses vídeos que estão a passar. Ou... Mas esse aqui... Já chega, mano.